Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor Deus, Ele é bom. Glória a Jesus. Confesso que estava até falando para o meu esposo. Glória a Jesus. Final de semana foi bem corrido, mas nós estamos aqui também para honrar o nosso Deus. Glória a Deus. Na nossa congregação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ontem tivemos lá na Barra do Ceará, setor 6. Glória a Deus, pastor Jerry, diaconisa Cristiane. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E também Jesus foi glorificado naquele lugar. E eu quero fazer menção, agradeço a Deus pela vida do meu pastor, pela confiança. Agradeço a Deus pela oportunidade mais uma vez de trazer uma mensagem, a qual o Espírito Santo do Senhor tem colocado ao meu coração nesses últimos dias. Louvado seja Deus, que fica, aleluia, em 1 Samuel, no capítulo 25, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler aqui alguns versículos para que a gente possa entender melhor aquilo que Jesus queira falar nessa noite. 1 Samuel, no capítulo 25, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero fazer, aleluia, eu quero ler alguns versículos, certo? Para que a igreja possa entender juntamente o que o Senhor Deus queira falar nessa noite. Louvado seja Deus, amém? Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo: E faleceu Samuel, e todo o Israel se ajuntou, o prantearam e o sepultaram na sua casa, em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Pará. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estando tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal. E o nome da sua mulher Abigail, era mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Versículo 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi, a quem Davi é o filho de Jessé. E Nabal respondeu aos criados de Davi: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram e chegaram-lhe e anunciaram tudo conforme a todas essas palavras. E por isso disse Davi aos seus homens: cada um tome a sua espada. E cada um tomou a sua espada, e tomou Davi a sua, e subiram atrás de Davi uns 400 homens, e 200 ficaram a bagagem. Versículo 17. Considera, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o vosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem possa lhe falar. Versículo 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figo, passando, e pôs sobre um jumento. E disse aos seus moços: Ide diante de mim, eis que vos seguirei de perto. E que porém não declarou ao seu marido Nabal. 23. Vendo, pois, versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e inclinou-se à terra.
e lançou-se aos seus pés e disse-lhe: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. Tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora este é o presente que trouxe a tua serva. A meu Senhor seja dado os moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Amém. Palavra essa que tem trazido ao meu coração nesses últimos tempos, falando sobre Nabal e Abigail, uma mulher a qual a Bíblia fala que era formosa, que era inteligente, uma mulher de sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. E é uma mensagem muito maravilhosa aos nossos corações. Louvado seja Deus. A qual a Bíblia vai dizer que Nabal, o significado do nome, era um homem tolo, era um homem louco à vista. Mas havia uma mulher, louvado seja o nome do Senhor, aparente, bonita, inteligente, com sabedoria, porque eu acredito que era uma mulher que sabia quem era o Deus de Davi, já tinha ouvido falar do Deus de Israel no seu tempo. Mas a palavra vai dizer que ela habitava com um homem tolo, aleluia, que era um homem de possessões, que tinha no seu tempo dinheiro, tinha as suas ovelhas, tinha os seus gados, era um homem bom, louvado seja o nome do Senhor, em fortuna da época. Mas eu fiquei conjecturando a vida daquela mulher, aleluia, a qual vivia um relacionamento com aquele homem, uma vida de opressão, uma vida, aleluia, ali oprimida, debaixo daquela servidão. A palavra vai dizer que era um homem rico, mas um homem duro, grosseiro, ingrato. O seu nome já significa tudo, já é tolo, sem entendimento. Tinha bens, mas não tinha um coração para Deus e nem para o seu próximo. Abigail, uma mulher cheia de sabedoria, bondade, fé. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que a gente vê aqui 3 protagonistas nessa mensagem, a qual Nabal, Abigail, mas também tinha Davi, o homem escolhido por Deus, que havia protegido a terra de Nabal, mas não foi reconhecido por tal. Mas isso me chama a atenção, porque nos últimos tempos, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, e essa é uma história que não é só um fato antigo, mas é um espelho para nós hoje, dentro da casa de Deus. Porque era um homem de possessões, mas vivia no seu mundo, no seu seio, confiava na sua sabedoria, naquilo que ele tinha. Não era um homem agradecido, não era um homem com um coração voltado, não era um homem que tinha gratidão. E é interessante que ele, mesmo sabendo que Davi assim o tinha servido, a Bíblia diz no verso 10 que quando os moços de Davi vêm até Nabal para que ele o servisse, para que ele desse alimento para Davi e os seus moços ali, Davi estava na colina com mais de 400 homens de guerra. A Bíblia diz que Nabal olha para ele e diz: quem é esse homem tal? Quem é esse
filho de Jessé. Era um homem ingrato. Era um homem que não sabia reconhecer a bondade que Deus usara Davi naquele tempo para livrar os moços dele, a qual eles estavam, aleluia, nas colinas, cuidando das suas ovelhas. Não, ele não reconheceu que Davi, ele já tinha ouvido falar, sim, ele já tinha, mas ele não reconheceu como tal. A Bíblia diz aqui que Davi ainda não era ungido de rei, não era rei, ainda reinava Saul na sua época, sim, mas o Senhor já tinha escolhido Davi para reinar nesses últimos tempos. Você pode até não ser reconhecido como tal, mas não se esqueça que quem te escolheu foi o Senhor. Muitas das vezes as pessoas são ingratas com nós, mas a gente não deve pagar o mal por mal, e sim o mal com o bem. A gente não precisa ter holofotes, não. A gente precisa ser reconhecido por Deus. Deus conhecia Davi, Deus conhecia Nabal, Deus também conhecia Abigail daquela época. A palavra do Senhor vai dizer que essa é uma história antiga, mas o que eu quero trazer, o primeiro ponto dessa história, de como é perigoso um coração de Nabal nesses últimos tempos. Um coração que quer viver isolado, um coração que quer viver do seu entendimento, um coração que quer confiar no seu braço forte e na sua inteligência nos últimos tempos. Eu quero dizer que sem Cristo nós não vamos chegar a lugar algum. Sem a presença do Espírito Santo não conseguimos caminhar. Sem a graça de Deus sobre a nossa vida, não conseguimos obter sucesso. Você pode ter toda a riqueza humana, todo o conhecimento, mas sem a sabedoria de Cristo, nós não conseguiremos nesses últimos tempos de guerra. Que guerra é essa, irmã Juliana? A guerra espiritual que toma conta da igreja nos últimos dias. Se colocamos na presença de Deus como fez Abigail, se colocamos na presença de Deus como fez essa mulher, com inteligência. A Bíblia relata que Nabal não conhece Davi, que ele ignora o rei, que ainda não era ungido, mas o Senhor já tinha escolhido. Você pode não estar sendo reconhecido nesse momento, mas Deus te escolheu. Deus te separou para esse último tempo. Deus te escolheu para a sua grande obra. Deus te escolheu dentro do ventre para uma boa obra. Deus te encheu de graça, de poder, de sabedoria. Aleluia! Para você aguentar firme nesses últimos tempos difíceis. Eu não sei como está a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus bens, mas eu quero dizer que o Senhor, Ele te separou. Eu quero acreditar que aqui tem Abigail com o coração voltado a Deus, com entendimento em Deus, aleluia, com a força de Deus nesses últimos dias. Que não sejamos como um coração de Nabal, ingratos. Que ingratidão é essa? Não sabendo reconhecer o perdão e a misericórdia de Deus. Que como Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Mas não estamos escape a viver colapsando, tipo... Hoje eu estou bem, hoje eu estou forte, amanhã eu estou assim meia capenga e xoxa. Faz parte do processo. Mas não se deixe abater por isso. Não se deixe seu coração se entristecer por isso. Nabal vivia isolado no seu mundinho. Nabal vivia assegurado nas suas ovelhas, na sua casa, no seu castelo. Nabal, aleluia, ele estava assegurado nos seus tesouros.
E você está assegurado em quê hoje? Ah, se não for ao Senhor. Ah, se não for ao Senhor desses últimos tempos. Ah, se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor todos os dias, para que eu e você se levantássemos, respirássemos, aleluia, tivéssemos um teto, aleluia, a nossa família, a nossa casa, foi tudo o Senhor. Nabal tinha muito rebanho, terra, riquezas, mas vivia fechado em si mesmo. Não reconheceu o bem que lhe fizeram. Quantos estão na casa do Senhor? Hoje é um culto evangelístico, mas estão fechados no seu mundinho. Não olha para o seu próximo, não reconhece o seu próximo, não dá a mão ao seu próximo, não ora pelo irmão, não faz uma visita, não tira 2 minutos, vou orar pela causa do Beltrano. Estão preocupados com seus próprios anseios, com as suas próprias coisinhas do dia a dia. Não procuram mais, aleluia, viver em comunhão com a igreja de Deus. Ah, que saudade das campanhas domiciliar. Que saudade quando a igreja saía no meio da rua unida a evangelizar e a profetizar nos becos e nas vielas. Ai, que saudade que eu tenho de você, pregador. Quando você ministrava, o céu baixava, vidas se rendiam. Ai, canta rabaxéria lavanai. Ah, que saudade do Espírito Santo, de quando tu orava, o céu se baixava dentro do teu quarto, na tua mesa, onde tu estivesse, e Deus falava ao teu coração, e tu era renovado em línguas naquele momento. Ai, canta ah, que saudade. Estamos vivendo nos tempos difíceis, igreja, e nós precisamos se unir em força. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas a nossa guerra é espiritual, é contra potestade, principado, príncipe das trevas. Não é do século, não, é desse, é como a Bíblia diz, é deste século. Um homem rico de bens, de conhecimento, mas viver afastado dos irmãos, sem amor e sem gratidão, é ser tolo diante de Deus. Pare de se isolar. Pare de achar que vai vencer essa guerra sozinho. Não tenha medo de chegar, irmão, ore por mim, não tenha vergonha. Irmão, eu vivo em crise de ansiedade e de depressão. Só Deus sabe como eu vivo dentro da minha casa. Aqui eu coloco a capa do sorriso, a capa da alegria, mas Deus conhece quando tu chega naquela porta, aleluia, que quando tu tira aquela capa, aleluia, Deus conhece você e sabe como tu tem sofrido. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não seja tola diante de Deus. Se achegue a Deus e Ele se achegará a vós. Peça ajuda, irmã. Se não tem, aleluia, os irmãos, sempre vai Deus levanta alguém para ajudar você, porque nesses últimos tempos ainda tem profeta sobre a terra, ainda tem alguém que tenha compaixão, ainda tem gente, aleluia, que dá a mão. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Oh, aleluia. Aleluia. Nabal representou quem está na igreja, mas vive para si, sem participar, nem cuidar da família da fé direito. Se preocupa com tudo, menos com o seu próximo. Eu costumo dizer que
Eu não tenho mais pai. Eu, a irmã Juliana. Eu não tenho mais pai, eu não tenho mais mãe. A minha família é o meu esposo e os meus filhos e os meus netos que agora o Senhor me deu. E eu costumo dizer que a minha família é a igreja de Deus. É aqui onde eu me sinto bem, é aqui onde eu me sinto viva. É aqui onde eu posso ser quem eu sou. E que você, aleluia, olhe para mim, louvado seja o nome do Senhor, da maneira que sou. Essa sou eu. Falo demais, falo alto. Ei, aqui é a minha família, vocês são meus irmãos. Aleluia, os meus irmãos em Cristo. É onde nós iremos juntos, em nome de Jesus, herdar os céus, em nome de Jesus. Eu preciso de você, e se você precisar de mim, eu quero estar disposta a estender a mão a você. Nem que seja com uma palavra, um sorriso, um abraço, um afeto. Você é a minha família. Eu sou sua família. Não vivemos como Nabal, isolados no nosso mundinho, e achamos que vamos vencer essa guerra sozinhos. Segundo ponto, aonde eu quero trazer sobre a beleza de uma mulher. A beleza, sim, formosa, como a Bíblia diz, ela era formosa, sábia, mas ela usou isso para unir as pessoas. A Bíblia vai dizer que Davi estava furioso. Ele estava furioso com essa, sabe, da maneira que Nabal tratou. A Bíblia diz que ele se enfureceu no seu coração. A Bíblia diz que agora ele olha, ele diz para os seus homens de guerra: todo mundo pegue as suas espadas, porque eu vou matar todos dentro daquele lugar. Não vai sobrar nem menino para contar a história. Ele se enfureceu com aquela afronta. Mas a Bíblia diz que aquela mulher com sabedoria, com inteligência em Deus, agora ela faz, aleluia, prepara as melhores comidas, ela prepara as melhores frutas, ela prepara os melhores guisados. Aí a Bíblia diz que ela cinge o lombo de um jumento e ela sai ao encontro daquele homem, porque ela sabia que quando ele viesse, ia acabar com o local onde ela morava. E nós, nesses últimos tempos, sabendo que Satanás está furioso com a nossa família, com a nossa casa, e nós estamos de braço cruzado, sem fazer nada, só sentados, acomodados, aleluia, fadigados com nossos problemas, enquanto o Senhor está dizendo: te levanta, eu te dei autoridade para tu guerrear nesses últimos tempos, mas não é com teu braço não, é em sabedoria em Deus. A Bíblia diz que ela vai ao encontro daquele homem. E é interessante que isso é interessante, porque a Bíblia diz que ela vai pela beirada, sabe? Só observando. Mas no meio do caminho eles se encontram. A Bíblia diz que ela desce correndo de cima daquele jumento. A Bíblia diz que ela desce correndo e ela se prostra diante daquele homem furioso. Quem sabe ele, eu fiquei conjecturando ele com a espada na mão, furioso, porque já estava no seu coração de matar a tudo e a todos quem ele visse no caminho. Mas aquela mulher desce, se prostra diante dele, e a Bíblia vai dizer que ela chega nele e ela diz que ela se lançou aos pés, e ela com muita assim, eu fiquei conjecturando a palavra de mansidão, de sabedoria, a qual ela disse: ah, Senhor meu,
minha seja a transgressão, minha, a minha, não é do povo lá não, é a minha transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos. Eu fiquei imaginando ele. Naquele momento eu acredito que ele se desarmou pela ação daquela mulher. Você quer desarmar Satanás? A fúria, em sabedoria. Ei, não é a força, não é a sua inteligência. Não. São as nossas ações que muitas das vezes o inimigo tem estado até furioso com diversas coisas. Quem sabe com o teu projeto, com a tua casa, com a tua família, os teus filhos, eu não sei. Mas busque hoje no Senhor sabedoria de como você deve agir em sabedoria juntamente com Deus, através, aleluia, da ação do Espírito Santo de Deus, que só Ele nos dá. Deixa eu falar nos teus ouvidos, deixa a tua serva falar. E ali ela começa a lembrar a Davi das promessas que o Senhor fez a ele. Eu achei lindo que ela começa a dizer para ele: Senhor, meu Senhor, agora não faça este homem de Belial a saber a impressão do teu coração, porque tal é o qual é o nome dele, é Nabal, ele é tolo. Senhor, ei, o Senhor já guardou essa terra, o Senhor já batalhou as guerras, aleluia. Senhor, não faça mal àquele povo. Enquanto Deus está esperando de você a iniciativa, para que você se levante para aquela guerra chegar ao fim. Ei, Jesus brada no meu coração e dizer: ei, eu estou esperando uma posição tua, aleluia, para aquela guerra chegar ao fim. Somente em uma posição, em uma ação, aleluia, para aquela guerra chegar ao fim. Aquela mulher se levanta. A Bíblia diz que ela não fez barulho com o marido, mas ela agiu com calma, fé, levou o necessário para servir e acalmar o furor. Falou com humildade e verdade, lembrou as promessas de Deus e livrou todos daquela destruição. Ela entendeu uma coisa preciosa: o mal de ele afeta todos, mas o bem de abençoa toda a casa, toda a família. Ela agiu pensando não só no seu bem comum, não só no seu próprio bem, mas no bem de todos. E isso é interessante, sabe por quê? Porque quando a gente se levanta para fazer algo, algum projeto, uma ação, para mobilizar outras pessoas, para ajudar os outros, e o inimigo ele sempre vai querer se levantar contra. E não é fácil vivermos isso, vivenciarmos esses últimos tempos. A palavra do Senhor vai dizer que aonde ela fez esse bem para toda aquela nação, a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que ela se levanta determinada, ela se levanta nesse propósito. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que ela faz Davi lembrar das promessas que Deus fez a ele. E ele se lembra daquelas promessas que Deus fez. A Bíblia diz que no primeiro versículo do capítulo 25, Samuel ele falece. Quem ungiu Davi a rei foi Samuel. E eu acredito que ele também se recorda disso. E fez ele cair em si, na promessa de Deus.
E nós temos nos lembrado das promessas que o Senhor tem feito a nós. Quantas promessas o Senhor Deus não tem feito ao seu povo. Quantas promessas, aleluia, o Senhor não fez para a nossa vida. E hoje nós estarmos aqui de pé por conta de uma promessa. O Senhor está dizendo: te levanta, te ergue. Ergue a tua cabeça. Ei, quem fez a promessa foi o Senhor. Não faria Ele, não falaria e não cumpriria a sua promessa. O Senhor, Ele ainda zela pela sua palavra. Ele zela pela sua palavra. E o terceiro ponto, que traz um resultado, onde Deus age, quando existe um coração disposto. Deus tirou a tolice e a dureza de Nabal e honrou a fé e a sabedoria de Abigail. Tudo foi resolvido porque alguém se dispôs a ser o quê? Uma ponte, a levar, aleluia, ali, para que aquele furor viesse se acalmar. E hoje ser ponte não tem sido fácil, mas não é impossível quando estamos com Cristo. Muitos têm sido muros, mas ainda há ordenança, como Deus ordenou para o povo, aleluia, de Josué, aonde o Senhor Deus dá uma ordem. Ei, na sétima, aleluia, na sétima ali, aleluia, aonde vocês fazem sétima volta, na sétima vocês dão um grito, dão um brado, aonde as muralhas elas vieram ao chão. Precisamos ser ponte para a vida das pessoas. Precisamos ser um canal de bênção na vida de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é culto evangelístico. E hoje nós pregamos para alguém. Para esse alguém estar aqui hoje conosco. Sinta-se alegre se você convidou alguém. E se esse alguém veio com você nesta noite. Sinta-se alegre porque você foi canal de bênção na vida de alguém. Esse alguém poderia estar em outro lugar, mas ele escolheu estar aqui nessa noite e ouvir essa mensagem. E eu quero lhe dizer para esse alguém, aleluia, que recebeu esse bom convite. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor lhe trouxe nessa noite para lhe dizer: as minhas promessas ainda estão de pé na tua vida. Se você se perdeu no meio do caminho, não se preocupe, aleluia, ainda tem Abigail no meio do povo para lhe direcionar. Ainda tem Abigail com sabedoria para lhe dar uma palavra. Ainda tem Abigail, louvado seja o nome do Senhor, em sabedoria para lhe ajudar a acalmar o furor da sua guerra. E eu sinto Deus nessa mensagem. E eu sinto Deus direcionando essa mensagem para uma pessoa nesta noite. Oh, aleluia! A promessa ainda está de pé. Não seja como Nabal, não fique isolado. Ei, hoje não é mais noite de isolamento. Hoje Deus quebra muros. Hoje Deus quebra os grilhões. Hoje Deus quebra o coração endurecido, porque houve uma pessoa que foi ponte, foi canal de Deus para a tua vida. E Jesus só te trouxe aqui para tu ouvir essa mensagem. Ei, a promessa está de pé. A promessa está viva. A promessa está de pé. A promessa, ela é viva. Ela é vida. Vida em abundância para ti. Oh, aleluia. Oh, grande é o Shaddai. Estava perdido, mas hoje se encontra.
Estava no meio do caminho, mas Jesus foi lá no meio do caminho e disse: ei, pede o que queres que eu te darei. Pede o que queres que eu assim te faço. Oh, hoje eu sou renovo na tua vida. Hoje eu sou renovo, restauração dos teus sonhos. Ei, canta, Deus de poder. Tem Abigail na casa. Tem Abigail na casa. Tem Abigail. Tem Abigail que se prostra, se humilha, fala a verdade, que vai ao encontro, que arruma, se aí ajeita, organiza. Tem Abigail na casa. Oh, aleluia. Seja ponte, seja ponte. Tem ponte aqui, tem ponte, tem ponte, tem fonte. Ei, aí o Senhor me faz eu me lembrar da mulher de Samaria, mulher samaritana. Ei, aleluia, era mulher cansada, estava todos os dias naquele poço de Jacó, cansada, com um cântaro na cabeça, humilhada, sim, humilhada. Mas quando ela tem um encontro é diferente. Ah, quando ela tem um encontro, ela vira uma fonte de água jorrar, uma fonte de água jorrar a vida eterna. Aí sabe o que o Senhor traz ao meu coração? Seja fonte, aleluia, onde as pessoas te olhem e tenham sede de Deus. Seja fonte, seja espelho, aleluia, para a vida de alguém. Aleluia, onde as pessoas olhem e digam: eu quero beber dessa água, eu quero esse Deus, aleluia, eu quero beber dessa água, eu tenho sede de Deus. Que hoje os muros se caiam da nossa vida. Precisamos disso. Precisamos que os muros caiam da nossa vida. Temos levantado muros altos, muralhas, aonde Deus não tem tido mais acesso aos nossos corações e às nossas mentes. Tempos difíceis esse, aonde a dor e a agonia tomaram de conta. E aonde o Senhor diz: ei, seja minha ponte. Deixa eu ter acesso de novo ao teu coração. Deixa eu ter acesso à tua mente. Deixa eu ter acesso àquele projeto que tu engavetou. Deixa eu ter acesso aos teus sonhos. Hoje é noite das muralhas caírem. Quem crê, quem está comigo nessa noite? Hoje é noite das muralhas caírem ao chão. Tudo aquilo que se levantou, que te atrapalhou, hoje Deus diz: caiam por terra. Todas as ações, todas as palavras, todas as muralhas, caiam por terra. Tudo aquilo que tirou o teu sonho, o desejo de tu estar na minha casa, de me adorar, de me buscar, de me servir, caiam por terra. Todas as palavras ociosas que veio ao teu coração e te entristeceram. Hoje eu quero fazer você uma fonte de água jorrar a vida eterna. E que essa fonte transborde para que todos vejam e bebam da água a qual o Senhor te dá. Essa mulher foi uma ponte. Essa mulher foi uma ponte para o seu povo, para a sua vida, para o reino a qual futuramente ela estaria ao lado do rei Davi. Ela foi uma ponte de construção. Ela foi uma ponte de restauração. Ela foi uma ponte para estabelecer naquela época uma conciliação. Eu sinto Jesus, meu pastor. Eu sinto o Espírito Santo de Deus.
Seja ponte. Seja ponte na vida de alguém. Mesmo em meio às suas dores, seja ponte na vida de alguém. Jesus sabe onde dói. Jesus sabe o teu problema. Jesus sabe dos teus anseios. Aleluia. Mas eu escuto alguém dizendo: em meio a tudo, eu vou ajudar. Em meio a tudo isso, eu vou me levantar desses últimos tempos. Em meio às minhas enfermidades, eu estou com dor, eu estou com problema, mas eu vou ser ponte na vida de alguém. Vou ajudar a restaurar. Deus tirou a tolice e a dureza de Nabal e honrou a fé de Abigail. E não andemos como Nabal, sozinhos e fechados. Nabal pensou: o que são vocês para mim? Cuido só da minha vida. E quase tudo veio destruído por conta da sua arrogância. Mas Abigail soube que ninguém vive por si mesmo. Não tem como. Quando estamos em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O pensamento é outro, o caminhar é outro, nosso abrir e falar é outro, as nossas ações é outra. Quando estamos bem, não queremos só para nós, queremos dividir. Aleluia, queremos que o outro também se sinta bem. Queremos que o outro tenha vida, tenha saúde. Ei, precisamos dividir, aleluia. Não é só chegarmos aqui e darmos a mão, a paz do Senhor, e sabendo que o nosso irmão está ali precisando de algo e não estendemos a mão no momento da necessidade. Somos uma família. Deus vai levantar você nesses últimos tempos. Aí o Espírito Santo de Deus, aleluia, louvado seja Deus, fala no meu coração: ei, como é que podemos viver separados um dos outros? A igreja é lugar onde precisamos um dos outros, como membros do só corpo. Cristo é o cabeça, somos membro, corpo de Cristo. Se você se afasta, fica mais frágil, fica difícil. Meu pastor sempre costuma falar uma palavra, que quem não é visto, quem é que sabe? Quem não é visto, não é lembrado. Fica difícil se você se afasta, se você se isola. E nesses últimos tempos, como membros, corpo, fica mais frágil, fica mais fácil, sabe de quê? De cair. Porque você vai estar frágil, sozinho, isolado. E Satanás, ele quer isso, que você se isole mesmo. Não, eu não vou. Não, eu não quero mais. Isso é obra do inimigo na nossa vida. Venha participar, faça parte da família de Cristo. Estamos aqui como família. Estamos aqui, precisamos olhar um no olhar do outro e saber e compreender aquilo que você está precisando. Ei, que hoje toda a dureza seja quebrada. Que o avivamento comece e possamos deixar de ser Nabal e voltamos a ter um coração sensíveis diante de Deus. Arrependa-se do orgulho, da ingratidão e da indiferença. Precisamos nos arrepender disso, de achar que somos alguma coisa, enquanto Deus está dizendo: você não é nada sem mim. Precisamos parar com esse tal orgulho.
de achar que somos grandes, porque prega bem, porque louva bem. Somos nada, pó e cinza. E Deus tem feito eu me lembrar, pastor, para quem não sabe e quem não conhece, mas o Senhor Deus tem feito eu lembrar nesse fim de semana quem era eu, que às vezes a gente esquece, mas Deus faz a gente lembrar quem era eu, sem nome, sem casa, sem família, sem marido, é dizer assim, sem era e nem beira, né? Que o povo diz, né? Tem esse ditado, né? Era nada. Aí Jesus fez eu lembrar da onde foi que Ele me resgatou. Não tinha esperança, não tinha credibilidade aonde eu morava. A minha família não me queria por perto, porque eu só dava trabalho e só dava decepção. Mas aí eu lembrei de 3 mulheres que nem me conheciam e decidiram se unir em oração por mim e dizer que enquanto tem vida tem esperança. Não conhecia elas e nem elas me conheciam. Sabe por quê? Porque quando elas decidiram se unir, eu estava presa lá no Auri Moura Costa, puxando cadeia. Roubava, me drogava, me prostituía. E aí o Senhor me fez eu me lembrar de mais coisas nesse final de semana, porque eu tenho meditado em Deus, eu tenho estado em Deus, e o Senhor me fez eu me lembrar que é uma coisa que eu disse isso ontem pela primeira vez, mas eu nunca disse isso aqui. Mas eu poderia carregar muitas marcas, muitas opressões, muito, sabe, aquela carga que eu poderia carregar isso e passar para outras pessoas. Eu poderia, mas eu decidi não carregar. Eu decidi deixar a minha vida e o meu coração para Cristo carregar. E se eu hei de carregar algo, é as marcas da cruz, é o Evangelho de Jesus. Eu poderia ser a pessoa mais frustrada, mais mal amada, minha mãe alcoólatra, minha mãe se drogava 24 horas, 8 horas da manhã minha mãe andava com aquele celularzinho de Sapupara no bolso. Era o café da manhã dela, era uma dose na minha presença e na presença dos meus filhos. Quando eu tinha 11 anos de idade, a minha mãe me levava nos hotéis daqui da Beira-Mar para me prostituir, aleluia, para ela ter dinheiro para se drogar. Eu decidi não levar, aleluia, essa carga pesada e nem colocar diante do meu casamento, nem na minha casa, nem para os meus filhos, nem para os meus netos. Eu decidi sorrir, eu decidi viver, eu decidi pregar, eu decidi levar vida para os oprimidos, eu decidi liberar a palavra de ânimo para alguém que estava cabisbaixo. Eu poderia ter carregado tudo isso, eu poderia ser uma pessoa amargurada, mas eu não sou. Quando a minha mãe morreu, no ano de 2015, ela foi assassinada no Rio Grande do Norte. E eu fui buscar o seu corpo para ser enterrado aqui. Naquele dia eu perdoei ela.
Eu já tinha aceitado Jesus. Eu estava com 1 semana que eu tinha ganhado o alvará de soltura. Naquele dia eu decidi perdoar a minha mãe. Sejamos ponte na vida de alguém. Sejamos canal de bênção na vida de alguém. É uma coisa que eu nunca tinha falado dentro do meu setor. Mas o Espírito Santo desde ontem fala. Você poderia ter carregado marcas de amarguras. Mas eu decidi sorrir, Michele. Eu decidi abraçar alguém. Eu decidi ser alegre. Eu decidi amar e ser amada. Eu decidi que o meu casamento há 17 anos ia ser bom, ia ser saudável. Que os meus filhos iriam me olhar com orgulho. Que hoje eu sou outra pessoa, não aquela mulher a qual eles viam eu drogada e bêbada. Quando o meu mais velho de 25 anos, com 9 anos de idade, ele me via, eu decidi parar. Quando a minha mãe morreu, abriu um lapso, Deus entrou, eu já tinha aceitado. 1 semana que eu tinha aceitado Jesus, minha mãe morre. Eu decidi ser assim. E sabe o que eu quero trazer hoje para você? A decisão está na sua mão. O que é que você decide hoje? Viver dessa maneira? Ou você decide viver para Cristo? O que é que você decide? Aí o Senhor diz, vem. Aleluia, vamos orar por você nessa noite. Sabe por quê? Porque Jesus tem vida para ti. Não é só pressão a qual você tem carregado nesses últimos tempos. Não, não, não. Jesus não quer você oprimido, cabisbaixo. Não, não, não. Jesus quer te fazer vivo. Jesus quer tu viva, mulher. Jesus quer você vivo, homem. Ei, Deus ainda tem promessas a se cumprir grandiosas. Aí eu pergunto, tem alguém aí para ter vida em abundância nessa noite? Você ainda está cocheando em 2 pensamentos, enquanto Jesus está dizendo, eu quero te dar vida. Ei, eu quero te dar vida. Ei, é vida, vida em abundância. Não é isso aí não que tu está achando, não. Deus tem coisa maior. Venha que eu quero orar por você nessa noite. Venha, Jesus te chama. Chega de sofrimento. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua vida, a tua família, a tua casa. Oh, aleluia. Chega de andar cabisbaixo. Chega de andar. Ei, seja ponte na vida de alguém. Tome a sua decisão nessa noite. Pare de ficar ferida, amargurada nesse canto. Jesus te chamou, foi para ser ponte. Foi para ser fonte. Fonte de Deus. Fonte de Cristo. Uma fonte de água a jorrar. Aleluia. Aleluia. Jesus está no lugar. Você tem liberdade. Ei, é festa na terra, mas a maior festa é no céu. Quando uma vida se arrepende. Aleluia. Ei, aleluia. Deixa Jesus te usar. Fique aqui pertinho dela. É, você mesmo. Com o que iriam dizer. Fique aí do ladinho dela. Vazia, vem um obreiro aqui, vem. Já orei. Ei, vem um obreiro, dá um abraço neles aqui. Quantas vezes troquei o abraço quebra guilhões. Mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia
por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão. Cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver. Por isso eu me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude, preciso viver. Viver meu chamado, deixar minha história. Você que está aí com chamado, ser carta de aleluia, Deus para o homem venha, perdido. deixa eu orar por ti nessa noite. Jesus quer te restaurar, romper a tua casa, tuas promessas. Vou buscar teu reino, tua voz não resisto. Aceito teu chamado. Aleluia. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. E quantas vezes troquei um sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O teu chamado, tribulação me quer no chão. Cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais chegar. O teu chamado é o que me faz viver. Por isso eu me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude, preciso viver. Viver teu chamado, deixar minha toda a família, meu Deus, eu sei que essa noite bem perdido, negar o meu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz não resisto. Viver. meu Deus. Você sabe que tem um chamado. Você sabe que você foi chamado para algo. E o seu chamado está aí empancado por alguma coisa, algum momento, alguma palavra que lhe disseram e você paralisou no meio do caminho. E o seu coração se entristeceu. Jesus está dizendo: vem aqui. Eu quero restaurar você nessa noite. Eu quero que você cumpra o seu chamado. Ei, os seus pensamentos não são como os meus, diz o Senhor. Tem uma coisa maior. Os caminhos são maiores. Os pensamentos são maiores do que os meus. Os teus não são nada, os meus são maiores. Os meus são maiores, os meus são maiores. A promessa ainda está de pé. Aleluia. Eu sinto cadeias se quebrar. Eu sinto cadeias se quebrando. Eu vejo promessas de Deus na vida de pessoas sendo cumpridas. A força vem de Deus, não é você que é forte, a força vem de Deus. Você não é forte, a força vem de Deus, é Ele que te dá a força. Não pense no dia de amanhã, o dia de amanhã só pertence ao Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Esse é o nosso Deus, Deus de promessa, que cumpre promessas. Esse é o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Aqui eu quero agradecer a minha rica oportunidade. Vou deixar meu pastor. Vou deixar meu pastor.
Oh, aleluia. Tem alguém aí que está reconciliando ou aceitando Jesus? Levante a mão. Tem alguém? Pronto, uma reconciliando. Tem mais alguém nesta noite? Duas reconciliando ou aceitando? Isso, mais um. Tem mais um? 3. Coisa boa. Glória a Jesus. Os irmãos estão felizes nesta noite? Diga amém. Coisa maravilhosa, né? Que coisa tremenda. Convidar as 3 vir aqui na frente, mais aqui na frente, por favor. Aleluia. Para nós fazer uma oração. Igreja, fique de pé nesta noite. Festa no céu. Aleluia. Festa aqui e festa no céu. Que coisa boa. Congregue, minha irmã, viu? Congregue. Congregue. Sem congregar não tem crescimento. Tem que congregar. Congregai e vinde vós todos que escapastes das nações. É a Bíblia que digo, para fortalecer a fé de vocês. Leia a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, tá certo? Leia o Novo de Mateus, Apocalipse. Depois venha lá do Antigo lá e venha para a casa de Deus, louvar, exaltar o nome do Senhor. E Deus, Ele tem falado aos nossos corações. Amém? Vamos orar pelas 3 vidas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, amado, eterno, soberano, Deus criador de todas as coisas, Pai, queremos te render graça nesta noite por tudo, por esse culto maravilhoso, pela tua palavra, pelos louvores desta noite, pelas vidas, Pai santo e eterno, aqui na tua casa, essas 3 vidas, Pai, que estão te aceitando como Salvador, Senhor. Ó Deus, recebe nesta noite, escreve os seus nomes, Pai, no livro da vida, Pai, risca do livro da culpa, Senhor da glória. Deus querido, que eles venham crescer na graça e no conhecimento da tua palavra, Senhor, que eles venham estar na tua casa para glorificar, aprender na tua casa, e o teu nome venha ser glorificado através da vida, Pai santo, dessas vidas, Pai. Ó Deus, toma nas tuas mãos, recebe nesta noite, que o teu Espírito Santo nesta noite se aposse, Pai santo e eterno, dessas 3 vidas, Pai santo, nesta noite, Senhor. Oh, aleluia! Grande Deus soberano, oh Deus santo, eterno, maravilhoso, Senhor da glória. Ó Deus, inunda, Pai santo, essa igreja nesta noite. Aviva, Pai, o teu povo, derrama do teu poder, da tua graça, Pai. Batiza com o Espírito Santo, restaura, ornamenta a tua igreja, os teus dons, Senhor da glória. Ó Deus, aviva a tua obra, Senhor. Aviva o teu povo, levanta, capacita pessoas, Pai, para realizar a tua obra nesta terra, Pai. Levanta pregadores, Senhor da glória, obreiro na tua seara, Pai. Vamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. O Espírito de Deus batiza nesta noite, Pai. Oh Deus, é tu que batiza, Deus amado. Aviva, Pai, o teu povo, Senhor da glória. Abre nossas vidas, confiamos em infinito. O Espírito de Deus recebe, Pai, estas vidas, recebe a nossa adoração nesta noite, o nosso louvor, o nosso clamor, Pai. Ó Deus amado, abençoa os teus filhos, abençoa a tua filha que ministrou nesta noite, a sua família, Pai. Alcança, Pai, aquele jovem, Senhor. Oh Deus, alcança, Pai, muda, Pai, transforma aquelas vidas, Pai, traz para a tua casa, afastada da tua casa, Senhor. Olha com olhar de misericórdia para conosco, Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor. Aviva, aviva, aviva a tua obra, Deus. Desperta, Pai, a tua igreja, Senhor.
E assim, Pai, obrigado, Senhor. Recebe, Pai, nesta noite tudo que foi realizado nesta noite, que tudo seja para a honra e a tua glória, e que o teu nome, Pai, venha ser glorificado mais e mais, Senhor da glória, na tua casa, Pai. Obrigado, Senhor da glória. Amém. Deus, quero convidar um obreiro nosso aqui para fazer essa oração nesta noite. Aleluia, glória a Jesus. O Cleuton vai fazer a oração por todos nós. Pedi um obreiro aqui, pegue o nome dessas pessoas que reconciliou, por favor, para nós ficar orando. É maravilhoso. Quero agradecer a diaconisa Juliana pela palavra, obrigado. Aleluia, nosso Deus é bom, aleluia. Isso, pronto, tem aqui a irmã Maria também, glória a Jesus está aqui. Vamos já fazer uma oração também, convidar aqui, aleluia. Pega ali, aquela que aceitou, bota nessa capinha aí para a gente ficar bem, amém, glória a Jesus. Vamos, Cleuton, vem aqui fazer uma oração. Olha também a irmã Maria está aqui, obrigado, presidente Faustino, pela sua vinda. Eu estou indo lá fazer uma visita com você, viu? Eu vou ligo antes para passar um dia lá, uma tarde, tá certo? O tempo vai dar certo, viu? Passar um dia com vocês lá. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Coisa boa, né, irmão? Palavra maravilhosa, louvado seja Deus. Vidas aí, louvado seja o nome do Senhor, se reconciliando. Coisa boa. Vamos orar, louvado seja Deus pela igreja, da nossa irmã Maria também, aqui em nome de Jesus, amém? Quem precisa de oração? Eu e minha casa precisa de oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graça te damos, meu Senhor, por esta noite, por a tua palavra, Deus, por as vidas, Senhor, que aqui, Senhor, se renderam a ti, Senhor, esta noite. Deus, eu quero apresentar, Senhor, a vida, Senhor, da irmã Maria em tuas mãos, a tua serva, Deus, seu esposo, Senhor, presbítero Faustino, nas tuas mãos, Deus querido e santo, toma a sua família, toma a igreja, Senhor, em tuas mãos, Senhor. Repreenda, Deus, todo o mal contra nossas vidas, todo levante, Senhor, tudo aquilo, Deus, que não vem de ti, Senhor, Deus, contra a tua igreja, contra o teu povo no caminho, em nome de Jesus. Nos leva em segurança, Senhor, da forma como o Senhor nos trouxe, em nome de Jesus. Amém. Unge aí os irmãos, por favor. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a consolação e a autoridade do Espírito de Deus esteja com todos. E todos digam amém. Não sai ninguém, por favor. Cadê as pessoas que aniversariou? Vem aqui na frente. Aniversário, vem aqui, Rafaela. Isso. Não deixe as cadeiras do jeito que está, que amanhã nós temos reunião. Deixa as cadeiras, não mude as cadeiras, deixa aí do jeito que está, não precisa juntar hoje. Vem aqui para nós cantar os parabéns, vem aqui na frente, vamos orar.